Boa noite, estamos ao vivo pela Rede Século XXI, começando mais um programa Eclésia. Eu sou o Eric Módulo, apresento esse programa ao lado do padre Guido Motinelli, que é o nosso comentarista oficial, que está aqui já já, vou passar a bola para ele. Porque quero dar as boas-vindas aos nossos amigos telespectadores, dizer que é uma alegria a gente se encontrar nesse horário para falar sobre catequese, assuntos relacionados à doutrina da Igreja Católica. Hoje tem sorteio. Para todo mundo que ligar aqui para a gente, para o programa Eclésia, mandar e-mail ou também mensagem via WhatsApp, que durante a nossa conversa, os nossos endereços vão aparecer no seu vídeo para você ficar por dentro certinho. Liga para a gente que no final do programa nós vamos sortear um livro da vida e obra de Santo Aníbal de França, que é o fundador dos rogacionistas, justamente a congregação que pertence o padre Guido Motinelli. Então, quem ligar para a gente ou mandar e-mail, participar aqui conosco, dizer, olha, quero participar do sorteio, ou também fazer pergunta, comentar sobre o tema, que a gente já vai apresentar o tema de hoje. Porque antes, deixa eu dar boa noite aqui ao Padre Guido. Boa noite, bem-vindo, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Com grande alegria estamos aqui mais uma vez para ajudarmos a crescermos mutuamente, né? Diante da palavra de Deus, da doutrina da Igreja. Hoje quero dar um abraço especial para o grande amigo Edemir Tibello Milanês, que está de aniversário lá em Criciúma, Dona Neuza e o Valdir de Bauru, mas sobretudo, sabe, tive alguns dias diferentes nesta semana passada. O senhor falou de Criciúma, justamente o senhor está vindo de Criciúma, não é isso? Estou vindo de Criciúma, exato. Ontem, na nossa paróquia Nossa Senhora das Graças, o nosso padre Mike Grappiglia, um jovem sacerdote, agradeceu a Deus pelos 2 anos de vida sacerdotal. 2 anos de vida sacerdotal. Parabéns aí ao padre. Exato. A gente tem uma imagem, Bruno? A gente tem uma imagem do padre que fez aniversário de sacerdotal. 2 anos. E... tá aí, tá ali ao lado do senhor ali. Sim, ele está na abertura da Santa Missa, foi muito bem participado pelos fiéis, né? Ele bastante emocionado, e cheio de entusiasmo, né? E celebrou esta Santa Missa, gente, vamos louvar a Deus quando isso acontece, de uma pessoa que se realiza plenamente na vida sacerdotal. Certo. E também nesta semana celebramos a abertura de um capítulo provincial das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus na cidade de San Roque, São Paulo, na missa da abertura. Está aí uma imagem, inclusive, da missa de abertura. Desejamos às irmãs pleno sucesso para o bem da sua congregação, que está presente no mundo inteiro, especialmente atuando no campo da educação. Muito bem. Quer dizer que o senhor trabalhou bastante, né? Bastante. Agradecemos a Deus. Aí né? o senhor trabalhou bastante, pegou um avião, veio até aqui a região de Campinas, na cidade de Valinhos, onde a gente se encontra aqui no estúdio da Rede Século XXI, para trabalhar mais um pouquinho, né? Afinal de contas, nossos telespectadores ficam esperando para, nesse horário, a gente falar um assunto interessante. E o assunto de hoje, olha, tem tudo a ver com aquelas aulas de quando a gente era criança e a gente frequentava a aula de catequese, certamente a gente passou por esse tema. Acontece que, às vezes, a gente fica só com aquele ensinamento de criança. E uma oportunidade como essa do programa é bom para a gente aprofundar em alguns assuntos de catequese, que é o objetivo do programa. Igreja, corpo místico de Cristo. Esse é o tema do programa Eclésia de hoje. Se você quiser, então, mandar sua pergunta sobre o tema, fica à vontade. Além de participar do sorteio, você pode participar conosco pelos nossos canais de comunicação para interagir aqui na nossa conversa. Igreja, corpo místico de Cristo. Eu acho que é um tema clássico da doutrina católica esse, né, Padre Guido? Exato, é um tema fundamental, né? Porque apresenta a Igreja como a presença constante de Cristo que atua no mundo inteiro, né? São várias as denominações que se dão para a Igreja, né? Notamos, inclusive, tantas igrejas com títulos e nomes belos, mesmo que não tenham plena comunhão com a Igreja Católica, mas um lugar onde se louva a Deus, etc. Mas a Igreja fundada por Jesus é exatamente a continuação do seu corpo místico. Isto é Jesus que está realmente presente, acompanhando o destino da humanidade. Então, vamos fazer o seguinte, Padre Guido, para a gente entender esse conceito corpo místico de Cristo, igreja, corpo místico de Cristo, e depois durante o programa o senhor explica por que não são igrejas
corpo místicos, né, corpos místicos de Cristo. O senhor explica para a gente durante o decorrer do programa, mas para a gente começar a entender, vamos começar pela especialidade do senhor, que é justamente a Bíblia. Sim. Tem fundamento bíblico essa história de igreja, corpo místico de Cristo? Vários. Nós encontramos várias passagens nas cartas de São Paulo, onde ele chega a dizer, cito pelo menos 3, 4 das mais conhecidas, na primeira carta aos fiéis de Coríntios, né? No capítulo 12, versículo 12, ele chega a dizer o seguinte, São Paulo: o corpo é um só, mesmo formado por muitos membros. Essa passagem de Coríntios 12 não é aquela passagem dos diversos carismas? Perfeito. Quando esta passagem vem logo antes daquele elogio que ele faz da virtude e da caridade. Certo. Quando ele chega a dizer que no mundo tantas pessoas, todos, aliás, temos determinados carismas. É isto que dá riqueza ao corpo humano feito à imagem e semelhança de Deus. Naturalmente, um carisma, digamos assim, não é contra o outro carisma, mas se apresenta numa manifestação múltipla. E nós notamos na história da igreja pessoas que têm um carisma, por exemplo, para os doentes, outro para os jovens, a educação, outro para a vida missionária, isso são inúmeros, outro para uma vida de uma estrita clausura, por exemplo, uma vida contemplativa, outro no dinamismo do ensino no mundo inteiro. São tantos carismas. É correto fazer relação desses carismas com ministérios ou pastorais? Perfeito. E nós notamos que todos os ministérios e as pastorais não são ilhas dentro da igreja. Certo. Mas há um elo de comunicação, porque formamos e vivemos a intensidade da igreja através de expressões de carismas, como também de ministérios e de pastorais. Já fica um bom entendimento, um bom caminho para a gente seguir esse entendimento de igreja, corpo místico. Dá para dizer que esses ministérios se completam, vamos dizer assim? E que todos eles são importantes, Padre Guido? São todos importantes. Inclusive, trabalhando nas paróquias, Eric, acontece, digamos assim, de notar que há algumas pastorais ou ministérios ou associações que parece que predomina. Não, não é. É um serviço total que se faz a Deus para o bem da igreja, constituindo a grande unidade da mesma igreja. Então a passagem que eu estava comentando é 1 Coríntios 12. 12, versículo 12. Versículo 12, mas tem outras, né? Sim, temos. Por exemplo, na carta de São Paulo, ainda aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, ele chega a dizer o seguinte, que é Jesus a cabeça deste corpo, que é formado exatamente pela igreja. Quando o senhor diz, ele chega a dizer, o senhor está fazendo referência a Paulo, evidentemente, né? Sim, Paulo que disse isso. É São Paulo que faz várias definições sobre o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, repete, por gentileza. Em Colossenses 1, capítulo 18, o conteúdo diz respeito? Capítulo 1, versículo 18. Certo. Fala que Jesus é a cabeça do corpo, e que é exatamente que forma a igreja. Portanto, temos uma cabeça na pessoa de Jesus, digamos assim, né? Portanto, a igreja vive conforme a cabeça de Jesus. Este é um ponto fundamental. Por quê, meus irmãos? Jesus, quando se tratou de entregar o primado da igreja a um dos apóstolos, ele escolheu Pedro. Certo. E diz exatamente esta frase, Pedro, em língua aramaica, é Kefas, que significa pedra, rocha. Certo. Tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Portanto, o ponto de partida para definir a igreja se identifica com este episódio. Por que é importante dizer isso? Meus prezados amigos telespectadores, vivemos num contexto social riquíssimo de igrejas. Ainda bem que se louva a Deus, né? É uma coisa muito boa. Porém, se nós perguntássemos
para todos os pastores destas igrejas, onde se louva a Deus e que Deus seja sempre louvado. Mas quem é que fundou a vossa igreja? Se estes pastores forem pessoas humildes, nunca, e repito esta palavra, nunca poderiam responder que foi Jesus. Porque Jesus não fundou nenhuma igreja paralela. Fundou uma só igreja. Inclusive, Eric, vale a pena todo mundo ter a Bíblia em casa. Procurem ver, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, os versículos 18 a 20. Quando Jesus diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, no singular. Não tinha plural nessa história. Exato, não tem, Jesus não falou edificarei as minhas igrejas, não. Porque como nós vamos ver daqui a pouco, a igreja tem exatamente a característica de uma profunda unidade. Ô Padre Guido, às vezes, quando a gente vê alguma discussão, aliás, esse é um ponto-chave, o programa já começou quente aqui. Às vezes a gente vê discussão, é muito comum na internet, né, respeitando, claro, a crença, a profissão religiosa de cada um, a fé de cada um. Mas a gente vê alguns irmãos protestantes comentando em relação a essa palavra de que Jesus disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, querem fazer um entendimento e acabam interpretando da seguinte maneira. Quando Jesus diz esta pedra, que estaria se referindo ou à palavra de Jesus, esta pedra é a palavra, ou a própria pessoa de Cristo. Essas são as duas interpretações mais comuns que os protestantes, pelo menos sim, a gente encontra aí nos debates de internet. Tem fundamento isso? Não, não tem fundamento, é uma, desculpe a expressão, manipulação, né, da interpretação correta que sempre o magistério da igreja defende e proclama oficialmente. Portanto, não adianta modificar ou forçar a Bíblia a dizer alguma coisa que a Bíblia não diz. Foi também claro esta expressão de Jesus que entrega o primado para um dos seus apóstolos e, portanto, lhe dá plenos poderes. Porque quando Jesus fala, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, como também no contrário, a gente está fazendo uma entrega de um grandíssimo muito delicado poder da igreja, né? Portanto, quando a igreja fala em nome de Deus e com autoridade total, a igreja adquire também algumas características, quais, por exemplo, a infalibilidade. Certo? Esse é um assunto interessante. É muito interessante. E aqui nós temos São Paulo, que defende plenamente a origem da igreja, cuja cabeça é a pessoa mesmo de Jesus. Bom, nesse sentido, antes da gente continuar aqui a nossa conversa, sobre o tema do programa hoje, Igreja, Corpo Místico de Cristo, a gente está no início, o Padre Guido está explicando fundamentos bíblicos, algumas passagens onde está isso claro. Sim. Mas o senhor tocou no assunto aí da infalibilidade papal. Nós já comentamos isso no programa, e certamente a gente volta quando a gente vai fazer outros programas relacionados ao ministério petrino, ao ministério do Papa, já que São Pedro é o primeiro Papa. Padre Guido, esse detalhe da infalibilidade papal, quer dizer que o Papa, em hipótese alguma, vai errar? Como é que essa doutrina correta a gente deve entender? Como é que corretamente a gente deve entender? O Papa, quando fala, usando a palavra jurídica em língua latina, ex cathedra, isto é, com a autoridade de vigário de Cristo, pronunciando, por exemplo, dogmas ou verdades de fé, por exemplo, na hora de uma canonização de um santo, de uma santa, ou pronunciando dogmas a respeito de Nossa Senhora, tivemos 4, etc. Aí sim o Papa é infalível. Agora, uma coisa é falar ex cátedra com toda a autoridade de vigário de Cristo na terra, outra coisa é manifestar um parecer pessoal.
Ex cátedra Sim. significa do trono. Do trono, exato. Cátedra é o trono. Cadeira, trono, né? Como, no sentido que ele está governando naquele momento, né? Perfeito. Porque o próprio Cristo garantiu essa assistência do Espírito Santo, Sim. né, Padre Guido? Por isso, quando Jesus disse, tudo que ligares eu vou desligar na terra será ligado e desligado no céu, significa que o Papa adquire esta característica fundamental quando, em nome da Igreja, representando Jesus aqui na terra, pronuncia verdades de fé. O Papa Francisco é o Papa número 266. Sim. Todos os outros 265 e o próprio Papa Francisco, quando esses proclamaram, ou no caso do Papa Francisco, que ainda proclama, que está aí governando a nossa igreja, quando os papas proclamam, proclamam é talvez uma palavra forte, quando eles emitem uma opinião a respeito de economia, geografia, história ou qualquer outra ciência, o Papa também é infalível? Não. O Papa não usa a característica de vigário de Cristo para dar um seu parecer a respeito destas disciplinas. Portanto, pode acertar e pode também errar. Aliás, Eric, na história da Idade Média notamos, né, até erros que aconteceram dentro, digamos, da estrutura da igreja, quando há contato com teorias da ciência, da geografia que você ensinou, a igreja não aceitava determinadas descobertas. Certo. Certo? Portanto, quando se trata de opiniões ou de pareres pessoais, o Papa é uma pessoa comum. Então a gente tem que separar, né? A gente tem que separar. Uma coisa é quando o Papa proclama ex cátedra, está legislando sobre uma verdade de fé, na ótica da fé e da moral, ele vai ser infalível. Sim. Né? Agora, sobre os outros assuntos, não tem nada a ver com não tem infalibilidade. Nada a ver. Exato. Então, você poderia me fazer esta pergunta, Eric. Padre, todos os santos proclamados pela Igreja, pode acontecer um dia que um Papa vai rever de novo o processo ou não? Porque foi uma proclamação ex cátedra. Ex cátedra. Portanto, aí entra a infalibilidade do Papa. Interessante, porque o Papa em si é um legislador, né? Ele é um legislador. Então, nesse caso, numa proclamação ex cátedra, diante da verdade de fé, que aquele candidato aos altares realmente foi uma vida de santidade, então ele está legislando, é lei, e a partir dali a gente tem que aceitar essa ação jurídica do Papa, e também não é só jurídica, é espiritual e pastoral, né, Padre Guilherme? Exato, atividade sobretudo pastoral. Certo. Antigamente, talvez, digamos a verdade, a figura do Papa era mais jurídica, e se criava uma certa distância com o Santo Padre, o Papa. Hoje nós notamos o Papa que vai para cá e para lá, faz de tudo como verdadeiro pastor, está no México nestes dias, né? Como verdadeiro pastor que faz questão de estar ao lado das suas ovelhas. E, apesar até de ter uma certa idade, né, ele enfrenta, passa os oceanos, vai para cá e para lá, unindo as pessoas para mostrar o caminho de Deus e, ao mesmo tempo, aumentar também a credibilidade neste depósito de fé que Jesus colocou a serviço da mesma humanidade. Muito bem, só recapitulando então, o senhor estava começando a explicar fundamentos bíblicos para essa verdade de fé, Igreja, Corpo Místico de Cristo. O senhor citou 1 Coríntios 12, Sim. capítulo 12, que é aquela passagem que Paulo fala dos ministérios. Uma breve comentário que o senhor fez, dizendo que esses ministérios compõem esse próprio corpo, né, Padre Guido? É nesse sentido, né? São várias funções e vários ministérios que compõem o corpo místico da igreja, né? E depois o senhor comentou Colossenses 1, onde coloca versículo que 18. Jesus é a cabeça deste corpo místico, e temos mais ainda. Mas vamos fazer o seguinte, essa outra passagem que o senhor vai comentar, que também é um comentário de Paulo, vamos fazer depois do intervalo, porque a gente já está terminando o nosso primeiro bloco, e essa outra passagem que falta o senhor comentar, o senhor volta logo depois do intervalo, o senhor comenta. Muito bem. Lembrando que você pode aproveitar agora, durante o nosso intervalo, liga para a gente, ou manda um e-mail, também mensagem via WhatsApp, para dizer, olha, quero participar do sorteio, porque no final do programa nós vamos sortear um livro com a vida, a obra de Santo Aníbal de França, Aníbal Maria de França, né, Padre Guido? Que é o fundador justamente dos rogacionistas, a congregação que pertence ao Padre Guido Motinelli. Então liga para a gente, seja para participar do sorteio ou para comentar conosco também algo aqui do nosso tema, tá bom? Vamos para o intervalo, já já a gente volta, não sai daí.